Alô pessoal, aqui é o professor Nelson e nós vamos ver uma questão do ACT de 2013 na seção de matemática. A questão 1, que diz o seguinte: em um campo nivelado, um poste telefônico de 24 pés de altura projeta uma sombra de 6 pés de comprimento. E no mesmo horário, ao mesmo tempo do dia, mesmo horário, um outro poste telefônico próximo projeta uma sombra de 18 pés de comprimento. A pergunta é: quantos pés de altura tem o segundo poste telefônico? E as alternativas estão aqui: 6, 12, 24 pés e assim por diante. Depois a gente analisa as alternativas. Primeiramente, vamos considerar que se eu tenho um campo nivelado, eu posso colocar os postes aqui neste segmento que representa o campo nivelado. E o primeiro poste eu vou representar por um triângulo retângulo, já que o poste tem 24 pés de altura, como está indicado aqui, é o segmento, é o cateto na vertical representa o poste, e projeta uma sombra de 6 pés de comprimento. A sombra é o cateto na horizontal, que tem 6 pés de comprimento. E a hipotenusa do triângulo retângulo são os raios solares que incidem segundo um ângulo aqui, como está dizendo aqui. Então, esse modelo matemático representa o poste telefônico de altura 24 e a sombra projetada de 6 pés de comprimento. O segundo poste, que tem uma sombra projetada, ele pergunta qual a altura desse segundo poste, mas a sombra projetada é de 18 pés. Colocamos aqui o 18. E a pergunta é quantos pés tem de altura o segundo poste telefônico. Vamos colocar aqui H. Esses dois triângulos aqui são triângulos chamados semelhantes, porque os dois têm um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e os dois, em cada um deles, aparece o ângulo de inclinação, o ângulo de incidência dos raios solares, porque isso ocorre ao mesmo tempo. Portanto, a incidência do Sol é segundo o mesmo ângulo, para os dois postes aqui. Então, nós temos esse fundamento. Lembrando que essa figura está fora de escala, é um desenho fora de escala. O fundamento é semelhança de triângulos. A altura do poste ela é proporcional à sua sombra projetada. Então, o que eu posso dizer? Se os triângulos são semelhantes, valem, por exemplo, uma razão, se você considerar em um triângulo, vamos considerar a razão, que é uma divisão, da altura dividido pela sombra. Quer dizer, a altura do poste está para o seu comprimento, da sombra, H está para 18, a altura do poste está para o comprimento da sombra, assim como no triângulo menor, a altura do poste, que é 24, está para a sua sombra, que é 6. 24 está para 6. H está para 18, assim como 24 está para 6. A razão que eu considero aqui, a altura dividido pela sombra, tem que ser a mesma razão considerada no outro triângulo. Calculo o H aqui, fica bem fácil, né? Olha aí, 24 dividido por 6 dá 4. Então, implica que eu tenho H sobre 18, 24 dividido por 6 dá igual a 4. Multiplica em cruz aqui para achar o H. H multiplicado por 1 dá 1H. 18 vezes 4 dá 72. Então, implica 72 pés de altura, que é a resposta. A alternativa aqui, 72 pés de altura no segundo poste, a resposta é E. Agora, alguns comentários importantes. Tem aluno que já tem algum conhecimento e pode até reclamar, mas assim está muito demorado. Claro, o aluno que tem já um domínio bastante da geometria vai dizer aqui rapidamente: se os triângulos são semelhantes, e aqui eu percebo que a altura é 4 vezes a sua sombra projetada,
24 é o quádruplo, é 4 vezes 6. Se aqui para o segundo poste a sombra projetada é 18, se é o quádruplo, a altura 4 vezes 18, 72. Está respondida a questão. Fácil, fácil. Porém, a ideia para nós aqui nas aulas é explorar em cada questão o conhecimento do fundamento aqui. Nós temos triângulos semelhantes e ele poderia colocar uma questão perguntando se esta hipotenusa vale x, digamos que esta hipotenusa do triângulo pequeno é x. Quanto vale a hipotenusa do triângulo maior? Isto é, quanto vale o comprimento aqui do segmento que representa a projeção dos raios solares? Aí nós teríamos que observar que os lados correspondentes em um triângulo e no outro observam a seguinte proporção. 18 é o triplo de 6, que é a sombra. A altura obtida deu 72, que é o triplo de 24. Portanto, se esta hipotenusa vale x, a hipotenusa do maior vale 3x. Então a ideia é explorar o conceito que está dentro da questão, porque essa questão evidentemente não vai cair mais, acredito eu, mas questões aplicando o mesmo fundamento vão cair com certeza. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.